Eu, pessoalmente, não sou um fã de esportes. E, pra ser sincero, isso nunca fez sentido pra mim. Tipo, ver um monte de cara correndo atrás de uma bola, isso parece um pouco gay pra mim. Mas, falando sério agora, eu nunca tive interesse por esportes mesmo. Nem pelo futebol. E eu sei, isso pode até parecer uma espécie de blasfêmia ou alguma coisa do tipo. Mas eu não posso negar que os jogos esportivos em geral atraem muita gente. Tipo assim, em questão de número, na casa dos milhares. Pra não dizer bilhões. Gente pra caralho, eu sei. E nesse vídeo de... Foi mal. E nesse vídeo de hoje eu vou estar falando de um anime que retrata o vôlei. O tão famoso Haikyuu. Ou eu acho que é famoso. Como eu disse, eu não acompanho muito o mundo dos esportes. Enfim, é um anime que já estava na minha cabeça há muito tempo e eu finalmente decidi assistir essa semana. E uma coisa eu não posso negar, que foi um pouco melhor do que eu esperava. Apesar dos problemas técnicos na dublagem. E nesse caso eu tô falando da dublagem bilíngue. Mas antes de entrarmos nesse assunto, meu nome é Ren e seja muito bem-vindo ao meu canal de review de animes. Pelo menos na maior parte do tempo. E mais um aviso antes de continuarmos. Assista meu vídeo sobre Apocalipse. Vai estar no link da descrição do vídeo. Enfim, vamos logo para a review. Antes da gente começar, eu queria destacar alguns pontos aqui. O primeiro e mais importante que eu assisti até o 12º episódio da primeira temporada. E o motivo disso acontecer é bem simples. Na verdade, é 2 motivos. O primeiro é que eu tava com preguiça de assistir tudo. Porque, porra, mano, 24 episódios é, sei lá, pra gente desempregada. E o segundo é... Resident Evil 4 Remake. Enfim, motivos dados, vamos logo com o início dessa história. Na qual começa com o Hinata vendo um jogo de vôlei em algum campeonato que eu não consegui identificar. E vendo aquele jogo, ele meio que ficou encantado por vôlei, por assim dizer. Então ele começou a treinar e treinar, até que um dia o Hinata foi para um semi-campeonato ou coisa do tipo com os amigos dele. Que assim, não treinaram nem um pouco para estar ali. E nesse campeonato ele vai encontrar o cara que eu chamei de Sasuke. E já aproveitando que eu tô falando de nomes, eu vou falar de uma coisa que assim, eu não consegui tancar quando eu tava assistindo o anime. Que os amigos do Hinata ficavam chamando ele de Hinatinho. Aí como eu sou muito maduro, eu ficava rindo por essa porra, cara. Não sei, eu acho que tem um merda na cabeça. Mas enfim, nesse jogo em que o Hinata foi com os amigos dele, assim, a equipe dele foi brutalmente molestada, cara. Porque, como eu disse, a equipe dele não tinha ninguém bom, além do Hinata. Mas apesar dele ser bastante ativo assim na partida, ele é baixinho. E eu não sei se vocês perceberam, mas vôlei é um esporte pra gente alta e não pra anão. Entretanto, apesar de faltar um pouco de altura, ele compensa na velocidade. E apesar dele conseguir marcar um ponto, é como eu falei antes, a equipe dele perde brutalmente. E com isso ele se separa dos amigos dele e vai para um colégio fundamental, um ensino médio ou coisa do tipo, não sei. Eu terminei escola há alguns anos aí, eu não lembro mais. Mas nesse novo colégio ele consegue encontrar o Sasuke, na qual estava no time que o Hinata estava enfrentando, lá no campeonato. E agora, como eles estão no mesmo colégio, eles vão tentar se dar bem. No qual é uma coisa que eu devo elogiar, cara. A personalidade do Sasuke é meio irritante assim no começo, mas até que ela evolui de uma maneira bem rápida. Ainda bem, né? Imagine ficar acompanhando um personagem com uma personalidade insuportável durante um arco inteiro de mais de 200 episódios. Pô, seria mó chatão se isso acontecesse, né? Mas enfim, eles meio que acabam tendo uma treta ali e acabam sendo expulsos temporariamente do time de vôlei. E nisso eles vão ter que aprender a se dar bem, coisa que acontece de maneira rápida, como eu disse. Assim, eles se dão bem até de maneira rápida, mas isso não quer dizer que eles não vão deixar de brigar por coisas bobas ou coisa do tipo. Então, depois de uma discussão, a gente vai ser apresentado que vai ser a segunda maior parte do anime, pelo que eu percebi, que vai ser o treinamento. E para que eles estão treinando, você me pergunta? Bem simples, na verdade. É que eu me esqueci de contar.
Mas o resumo do resumo é que, para eles voltarem para a quadra, eles vão ter que derrotar uns manos no 3v3 de vôlei lá. E nesse momento você deve estar pensando, quem é o terceiro cara que tá com Hinata e o Sasuke? E eu lhes respondo que é um careca. Eu sei, eu não sou muito bom em lembrar nome, tá? Enfim, eles vão lá e conseguem derrotar os manos lá no 3v3. E depois disso a gente vai entrar num ciclo que eu percebi quando eu tava assistindo o anime, a qual eles são avisados que vai acontecer um jogo, e depois eles treinam até o dia do jogo, e no fim eles jogam contra o time adversário. Isso ficou um pouco repetitivo pra mim, mas eu admito que a interação entre os personagens foi ficando, uma delícia. Pois olhe bem, vôlei é um esporte em time, e um anime não ter um time com personagem marcante seria, no mínimo, chato. Coisa que não é o caso de Haikyuu, pois cada personagem é diferente do outro. Mas apesar de ter essa diferença, parece que eles se complementam de uma maneira... Eu não sei muito bem explicar isso, é um pouco estranho, mas... é como se eles fossem parte de um conjunto, pois separados eles não são nada, mas quando trabalham em equipe, eles são, sei lá, o vôlei. E ainda falando sobre equipe, eu não pude deixar de pensar de que o verdadeiro vôlei foi os amigos que fizemos durante o caminho. Apesar de Haikyuu ter interações assim legais com outros personagens, eu tenho umas reclamações. O primeiro é começando com a dublagem, como eu disse lá no início. No caso do time inicial é perfeita, não tenho o que reclamar. Mas o resto, deixa um pouquinho a desejar. E sem falar que às vezes ficou mudo do nada, cara. Os caras recebem pra quê, mano? E a minha segunda reclamação é que às vezes o anime tem alguns frames meio esquisitos. Eu vou estar deixando aí na tela na edição, provavelmente, se eu não tiver com preguiça. E por conclusão, eu quero compartilhar aqui alguns pensamentos que eu tive quando eu tava assistindo esse anime. Tipo, ver um bando de macho interagindo um com o outro, eu fiquei meio assim, né? Principalmente quando eles vão dormir tudo junto lá numa cabana. E com esse pensamento me lembrou de um certo grupo da internet, as Fujoshis. E não, eu não vou reclamar delas, por dois motivos. O primeiro que seria basicamente o Suji falando mal lavado, porque, eu tenho um certo probleminha com doujins, por assim dizer. E o segundo motivo é que eu até que entendo elas. Tipo, se fosse um anime onde garotas jogam vôlei, um time só de garotas, por assim dizer, eu ia ficar com aquele meme na cabeça lá, o que vejo o relacionamento lésbico em 4K, se é que você me entende. E dito tudo isso, bora pra conclusão. Haikyuu é um anime simples, pelo que eu pude perceber, mas ele compensa nos personagens e a dinâmica que cada um tem com o outro. E apesar de a animação não ser tão boa, é um anime que eu assistiria. Alguma hora aí eu terminaria se eu não tivesse com preguiça. Mas enfim, caso tenha gostado do vídeo, não esqueça de deixar o troco e até a próxima com eu falando mais merda ou coisa do tipo.